Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre fonoaudiologia hospitalar. Eu sou a Natália e juntamente com as minhas colegas Fernanda, Aline e Thalia, estudantes de fonoaudiologia, vamos conversar um pouquinho sobre a fonoaudiologia hospitalar e a importância dela no tratamento e na reabilitação de pacientes internados. E para enriquecer a nossa discussão, estamos aqui hoje no Complexo Hospitalar Santa Casa, onde conversaremos com a fonoaudióloga Juliana Luiz sobre essa especialidade que é grandiosa, a fonoaudiologia hospitalar, e que ela nos conte um pouco mais sobre a sua experiência aqui. Estamos aqui hoje com a fonoaudióloga Juliana e eu gostaria de pedir para te apresentar um pouquinho para nós. Claro, meu nome é Juliana Luiz, eu sou fonoaudióloga, sou formada pela UFSPA e eu me formei agora em agosto de 2025. Atualmente eu estou trabalhando aqui no Hospital da Criança Santo Antônio, no Complexo Hospitalar da Santa Casa, e que sirva de incentivo, que a fonoaudiologia ela está cada vez mais crescendo, os campos estão crescendo cada vez assim, exponencialmente, e principalmente a fonoaudiologia hospitalar. É uma crescente abundante e a gente precisa muito de fonos hospitalares. Então, que sirva de incentivo para todos vocês. Então, tá, a fonoaudióloga Juliana. A gente queria saber mais como é que funciona a rotina do fonoaudiólogo dentro do hospital. Então, a fonoaudiologia hospitalar ela é uma especialidade da fonoaudiologia e ela atua majoritariamente dentro do hospital. A gente consegue ter atuações desde os bebezinhos recém-nascidos, como também com os adultos, lá com os idosos. No início, com os bebezinhos, a gente tem os testes da orelhinha, manejo de amamentação. Então, essas mamães que estão com dificuldade de amamentar, que estão com alguma questão durante a amamentação, a gente consegue ajudar. Já quando começa a introdução de mamadeiras também, a gente consegue ver qual é o melhor fluxo, se precisa reduzir fluxo, se precisa trocar para um leite mais espessado para melhorar essa questão da alimentação, para garantir segurança. A fono ela está sempre focada em cuidar da segurança alimentar dentro do hospital, Então, caso precise de uma via alternativa de alimentação, a gente consegue também solicitar que a equipe, a gente não realiza a colocação da via alternativa, mas a gente indica, sugere, caso precise por questão de segurança. Nos casos em que temos adultos, por exemplo, tracostomizados, a gente trabalha também com isso, trabalha com adaptação de válvulas fonatórias, Todas essas questões a gente consegue cuidar e a gente consegue sempre visando a segurança alimentar, a habilitação, reabilitação, tanto da deglutição quanto de questões de voz, Então essa é a rotina basicamente do fonoaudiólogo hospital. Maravilha, muito bem. A gente gostaria de saber de ti agora qual é a diferença da fonoaudiologia hospitalar para a fonoaudiologia clínica. Então, a fonoaudiologia hospitalar, ela atua majoritariamente dentro do hospital. A gente trabalha tanto com atendimento ambulatorial como também com internados, No caso dos atendimentos ambulatoriais, a gente trabalha com os exames de vídeo de glutograma, também com atendimentos em ambulatórios de disfagia, O pessoal da NEL, o pessoal da disfagia pediátrica também tem esses ambulatórios que são para pacientes que vem da internação, E durante a internação, a gente atua principalmente cuidando dessa questão de alimentação. Então, eu acho que o principal diferencial do que tem, de diferente entre a fonoaudiologia hospitalar e a fonoaudiologia clínica é a atuação dentro do hospital e a atuação imediata. Normalmente, a gente tem que ter decisões muito rápidas pensando em manejos, assim, de segurança alimentar, segurança do paciente. Então, às vezes vem os pacientes extremamente secretivos pra gente. A gente tá vendo, por exemplo, eu tive um caso essa semana de um pacientinho que ele veio com laringotráqueo-bronquite, alguma questão assim. E ele tava demorando 2 horas para mamar na mamadeira. E a gente estava vendo que alguma coisa estava errada, então a gente teve que ter uma decisão rápida, para decidir botar uma via alternativa de alimentação nessa criança. E desde então ele tem melhorado muito, ele
acabou realizando um vídeo de glutograma comigo, foi detectado então aspiração e tudo mais, então essas questões respiratórias vem muito pra gente, né? E a gente tem que ter essa decisão rápida, essa decisão que, querendo ou não, às vezes a criança pode vir, né? O paciente no geral, eu digo criança porque eu atuo majoritariamente na internação com crianças, mas pacientes pós-AVC também, eu sei que o pessoal que trabalha com adulto precisa ter esse manejo rápido também de decidir, não, essa pessoa não está tendo condições no momento de ter uma dieta por via oral, então vamos passar uma sonda e vamos começar com adaptação de consistências, ver aquilo que é mais seguro e eficiente para o paciente, porque de nada adianta estar seguro, mas a deglutição não está sendo eficiente para manter aquele paciente nutrido. Né? Então, eu acho que isso é o que diferencia mais, assim, a dinâmica é muita, a gente nunca sabe o que vai ter no outro dia, eu acho que é por isso que eu sou apaixonada pela fonoaudiologia hospitalar, porque nenhum dia é que nem o outro, sabe? E um dia eu posso ter um paciente, no outro dia esse paciente não estar mais aqui, ou porque ele recebeu alta, ou porque ele veio a óbito. Então, assim, é uma roda gigante e o tempo todo muita informação, e também eu acho que o mais legal da fonoaudiologia hospitalar é a multidisciplinaridade, que a gente tem contato com muitos profissionais. Então eu tô sempre em contato com os físicos, eu tô sempre em contato com a equipe médica, principalmente a equipe da pneumo, a equipe da gastro. A gente trabalha muito em conjunto, sempre prezando, né, a segurança e esse paciente estar bem alimentado, bem nutrido e segurança, sempre pensando na segurança no geral. Muito obrigada. Fono, você poderia nos contar um pouquinho sobre a rotina de trabalho hospitalar e quais os desafios que você encontra no dia a dia? Claro, eu tenho duas rotinas basicamente no hospital, que uma envolve os exames de videodeglutograma e outra envolve a internação pediátrica, né? Nos exames de videodeglutograma a gente atende tanto ped quanto adulto, né? E é muito tranquilo, eu acho que é uma experiência que todo mundo da graduação deveria ter, de ir pelo menos uma vez ver o exame de videodeglutograma sendo realizado, porque a dinâmica é muito diferente da internação. O exame de videodeglutograma ele é um momento objetivo, é um momento em que a gente está ali com o médico radiologista e analisando um exame que usa contraste. A gente gosta de dizer que é basicamente um raio-x em movimento, né? Que a gente consegue ver todo o trajeto do alimento, então é muito legal e muito importante para esses casos que a gente tem muita dúvida, que o exame clínico não bate, as informações não batem, então é muito legal. E a minha segunda rotina é da internação, que daí eu fico basicamente na internação pediátrica, e é muito legal também, porque a gente tem a hora dos mamás, que a gente chama, que é a hora que a gente vai nos leitos, a gente treina os mamazinhos, na maioria das vezes são crianças que estão em uso de sonda, né? A maioria delas, então a gente é chamado para avaliar a possibilidade de voltar a mamar pela mamadeira ou ir para seio materno. As crianças maiorzinhas, né, para ver se pode voltar a comer uma comidinha. Então é muito, muito legal. E eu acho que, já engatando na outra pergunta, né, sobre intenção de desafios, eu acho que o momento mais desafiador dos exames, pra mim, é o momento em que, pensando na PED, tá? É o momento que a gente tem que dizer pra mãe, mãe, tá aspirando, tá entrando no lugar errado, então a gente vai ter que ter algumas estratégias para que isso não ocorra, e às vezes a gente testa, né, as estratégias durante o exame e nenhuma funciona, e a gente tem que dizer pra mãe, mãe, no momento vai precisar ficar de sonda, ou em alguns casos existe, a gente acaba sugerindo uma gastro, né, por questões de pacientes mais crônicos e tudo mais, então acho que esse é o momento mais complicado. Em relação aos adultos também, eu tive um caso que eu acho que foi o primeiro que me chocou, assim, bastante, de uma paciente tracostomizada lá do Santa Rita, que ela utilizava já gastro e ela estava há 1 ano sem comer nada pela boca, né, fazendo só treino, só que as meninas estavam assim, falando, a gente acha que ela tá aspirando, eu falei, vamos fazer esse exame então pra ter certeza. Fizemos o exame e na primeira colherada já foi tudo pro pulmão, e ela saiu do exame, eu falei assim, a equipe vai conversar contigo, vai no leito conversar contigo e tudo mais, ela me olhou e falou assim, mas eu vou poder voltar a comer pela boca? E aí me dói o coração, assim, e eu falei, a equipe vai conversar com a senhora direitinho e tudo mais, mas eu sabia que ela não ia voltar, sabe? Então eu acho que esses são os momentos mais desafiadores do exame. Já em relação à internação, eu tive também um caso que me mexeu, assim,
que eu acho que foi a primeira passagem de sonda, que eu digo, que é o fato de tu olhar pra criança, olhar pra mãe e falar: mãe, a gente vai precisar passar uma sonda nessa criança porque ela tá indo pro pulmãozinho, ela tá piorando. Ou talvez falar assim pra mãe: ó, mãe, a gente tem indicação de gastro porque no momento, né, a gente sempre diz assim: ah, gastro não é pra vida toda, realmente não é, né, mas é muito, dói na gente, mesmo a gente sabendo que é por questão de segurança, né, a gente fala: ó, mãe, no momento ela tem indicação para uma gastrostomia, né, e falar, a mãe olhar pra ti e falar: tá, mas meu filho vai voltar a mamar, ou ai, outro caso também, que foi muito legal, assim, de parar pra pensar nesses desafios, né, não um caso legal em si, mas mães que têm bebezinho, que são, às vezes, tem um AVC, né, às vezes são cardiopatas, e daí a mãe fala: eu vou poder amamentar meu filho, e falar: no momento não tem como, sabe, no momento essa criança não pode ir pro seio materno. E é uma mãe que passou a gravidez toda, né, querendo amamentar, e a gente chegar na conclusão de que não é seguro. Então, esses são os momentos mais desafiadores. Mas também temos momentos muito bons, né? Que são pacientes que a gente consegue botar no seio materno, que a gente consegue liberar a via oral total, que às vezes a gente fala para a equipe: segura ela mais 2 dias na internação, que eu tenho certeza que essa criança vai ir sem sonda para casa, e isso acontece. Então, são pontos muito positivos, sabe? Então, pacientinhos maiores que a gente conseguiu fazer com que voltassem a comer comida, e daí eu falar assim: ó, a gente vai poder escolher o que tu vai querer comer. E ele falar: eu quero comer um pão com ovo, sabe? E a gente ir lá e falar com a Nutri e falar: tá liberado, a Nutri liberar, e a gente vê aquele paciente comendo pão com ovo, sabe? Depois de meses. Então, eu acho que esses são os momentos também. Tem desafios, mas também tem muita coisa boa. Tá certo, muito obrigada. Bom, eu tô aqui em nome de todas nós, né, nosso trabalho, nosso podcast, nossa entrevista hoje contigo, para te agradecer por toda essa experiência, todo esse conhecimento que nos passou hoje, e ficamos muito gratos por tudo. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Tudo que é bom tem um final, então estamos encerrando o nosso podcast sobre fonoaudiologia hospitalar. Esperamos que tenham gostado e compreendido a importância dessa especialidade para a reabilitação e cuidado humanizado. Até a próxima! Escolhemos o formato de entrevista por permitir uma abordagem mais direta e informativa, na qual o conhecimento da profissional convidada complementa o aprendizado teórico dos estudantes. Essa estrutura favorece a clareza, o raciocínio e a contextualização da atuação do fonoaudiólogo hospitalar.